bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso podcast, nosso episódio 08. E hoje a gente vai dar sequência na parte de PAEBM. A gente vai trazer aqui a equipe de fauna. Então nós já tivemos a equipe de patrimônio cultural, já tivemos a equipe de flora e agora nós temos o prazer de ter a equipe de fauna conosco para a gente entrar um pouquinho na sessão 3. Vamos às nossas convidadas. Dani Rosa, prazer. Prazer estar aqui, prazer poder apresentar aqui um pouco do conhecimento da fauna, da abordagem de fauna no PAEBM. Eu sou a Dani Rosa, como o Léo apresentou, sou bióloga de formação, tenho experiência na parte de ecologia aquática, fiz meu mestrado e doutorado com ecologia aquática, que é a área que eu contribuo um pouco mais aqui na SET, mas trabalho também com outras áreas. Tenho uma experiência do órgão ambiental, e aqui nós estamos à frente dos PAEBMs no escopo de fauna. Eu, Vanessa. Perfeito. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Léo. Prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. Eu sou médica veterinária de formação, trabalho há 11 anos nessa temática de animais silvestres. Aqui na SET eu trabalho com coordenação e liderança de projetos na área de estudos ambientais. E no PAEBM eu sou responsável pela elaboração dos planos de fauna. Perfeito. E completando nosso time, Elaine Ferreira. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui falando dessa temática tão relevante para a SET, para a área da consultoria ambiental. Eu estou na SET aí há uns anos, tenho 14 anos de SET, trabalhando com gerenciamento de 14 anos, trabalhando com gerenciamento de projetos, na coordenação técnica e aí nos últimos anos a gente tem atuado fortemente aí nessa temática de PAEBM. E a ideia hoje é falar um pouquinho mais sobre isso, dentro dessa perspectiva faunística, que é onde a gente se insere. Perfeito. Nos outros episódios, nós tivemos algumas oportunidades de entender um pouquinho a estrutura e entender que a SET é pioneira nesse segmento do PAEBM. Então, eu acho que dentro dessa lógica, assim, seria importantíssimo envolver a equipe de fauna, tanto no contexto, nós vamos conversar com a equipe de socioeconomia também. E eu gostaria de te perguntar, qual que é esse universo da fauna dentro da seção 3 aí? Como que funciona isso? Léo, você falou uma coisa que eu acho importante a gente reforçar, que é o fato da SET ter sido pioneira ao entregar, o primeiro estudo de PAEBM após a publicação da resolução conjunta, a 3049, que foi em março de 2021. E essa resolução ela foi substituída depois, em novembro de 22, pela resolução 3181, que é a que está vigente até hoje. Então, desde então, a SET tem atuado com os estudos de PAEBM. A gente executou 7 projetos, 6 estão em execução. Então, foi um total de 13 projetos que a gente tem atuado nessa temática, que envolve a seção 3, que envolve os estudos de meio biótico, de fauna e flora. E aí, dentro disso, a gente participa das discussões técnicas com o órgão ambiental, com o setor minerário, justamente para a gente ampliar essa efetividade desses estudos. Então, acho que esse pioneirismo aí é muito importante. Então, falando desse estudo, que está inserido aí dentro da seção 3, a gente vai dar um enfoque na caracterização da linha de base. E o que é essa caracterização da linha de base? Ela nada mais é do que um retrato da área que pode vir a ser impactada num caso de rompimento de barragem. Então, esse retrato, como diz a Dani, ele nada mais é do que essa fotografia dessa paisagem, dessa área que pode ser impactada. Então, ele pode ser construído, ele deve ser construído em várias camadas, que envolve os estudos de biodiversidade, que envolve os estudos de saúde da fauna, de ecotoxicidade, de serviços ecossistêmicos. E essa caracterização da linha de base, eu acho que é importante a gente colocar que ela tem que ser atualizada a cada 5 anos. Isso é uma exigência legal. Então, e por que disso? Qual que é o objetivo dessa atualização? Porque você tendo uma linha de base atualizada, robusta, isso torna o processo mais efetivo e com potencial
com maior potencial de reparar realmente, né, o dano que um rompimento provocar, o impacto negativo que um rompimento provocar. Então, por isso a importância dessa caracterização da linha de base. Só para a gente tentar ilustrar para o nosso público, essa linha de base, ela é aquela mancha, como que é a zona de salvamento, como que a gente enxerga isso dentro da fauna? Então, para a fauna, igual a Elaine falou, né, a gente tem as resoluções que a gente segue e tem termos de referências específicos, né? Então, dentro da fauna, a gente trabalha com a mancha de inundação, tanto as AS como as ESS, que a gente, para a fauna, não separa. Então, a gente chama aquela ali de área diretamente afetada. A gente tem a área de influência, né, que é aquela área que margeia essa mancha e que ela pode ser afetada direto ou indiretamente, né, como o próprio nome diz, indiretamente. E nós temos também a área de referência, que é uma área que a gente escolhe através de parâmetros específicos, que é uma área que ela é semelhante àquela que pode ser atingida. Porque no caso de um acidente, né, a gente vai usar a linha de base para reparar aquela e vai ter uma outra para comparação. Muito interessante. Aí agora eu acho que vai fazer uma conexão com as versões anteriores. Exatamente. Léo, eu acho que como a Dani falou dessas áreas, eu acho que a gente pode começar a conversa falando sobre um dos grandes desafios dos estudos de fauna dentro do PAIBM, que é a ampla área de abrangência dos estudos, né? Então, quando a gente está falando de caracterização ambiental das barragens, a gente não está lidando com pequenas áreas, né? A gente está falando aí em grandes extensões em muitos quilômetros, em muitos municípios. Então, um estudo recente que a SET executou, a gente trabalhou em 31 municípios. Então, 31 municípios onde a gente teve coleta de dados e amostragens. Então, é uma ampla área. Isso, né, foram cerca de 400 propriedades visitadas ou proprietários, né, contactados. E para isso envolve uma grande equipe, né? Então foram cerca de 95 profissionais mobilizados para as atividades em campo, cerca de 35 profissionais em escritório para fazer toda essa operacionalização, para fazer relatórios técnicos. Então o projeto ele demanda uma grande mão de obra, ele demanda muito custos, né, para toda essa logística, para laboratório. Então a empresa ela precisa ter, né, uma capacidade para suportar toda essa tem que ter uma estrutura física mesmo de suporte e mão de obra para conseguir executar um projeto desta magnitude, né? E dessa parte intelectual, você está falando assim, a gente é pioneiro nessa atividade. Então, para gerar uma operação desse porte, assim, a equipe tem que ser bem robusta, né? E muito capacitada. E para sair na frente, como é que funciona essa operação? A operacionalização dessas atividades de campo, elas demandam um esforço muito grande, né? Então, a gente tem manchas pequenas e tem manchas de mais de 200 quilômetros. Então, como a Dani explicou, a área de estudo, ela vai além da mancha de inundação, que é a área diretamente afetada, tem também a área de influência e a área de referência. Então, a gente tem uma área de estudo ainda maior, né? E a gente trabalha com equipes simultâneas em campo, né? A gente tem vários grupos, a gente tem entomofauna, herpetofauna, avifauna, mastofauna voadora, não voadora, a fauna aquática, né? Ictiofauna, biota aquática. Então, isso tudo com uma estrutura associada, né? É hospedagem, alimentação, transporte, além dos pontos de apoio também para extração de amostras, né? Que tem no contexto da saúde da fauna a necessidade de um ambiente adequado para esse tipo de atividade, né? Então, tem amostras que a gente tem que manter sobre refrigeração, congelamento. Algumas amostras, igual as amostras de solo, elas são muito volumosas e elas têm que ser acondicionadas e transportadas em condições adequadas de temperatura. Então, tudo isso gera um grande desafio. Interessante, mas e tem times diferentes que a equipe trabalha? Como que cada um atua? A gente tem essas atividades de campo simultâneas, né? Mas cada uma com a sua metodologia, né? Então, a gente tem equipes que atuam no período noturno, no período diurno, né? Mas várias equipes simultâneas em campo, que é o complexo da logística, né?
É interessante demais. E dentro dessa operacionalização que você falou, a logística também ela é um ponto importante, assim, né? Segurança, então a equipe tem que estar muito bem orientada para executar, né? Qualquer tipo de atividade. Tem treinamento prévio para isso também, assim, como que a SET joga nesse espaço, assim, nessa operação? A SET cumpre, né, todos os requisitos de saúde e segurança, então a equipe toda é treinada, né, tem a utilização dos EPIs, de acordo com cada atividade, né, que tem condições específicas, né, então a gente tem esse treinamento prévio, esse momento prévio, né, a ida a campo, a gente tem esse momento. E na operação também, a gente precisa chegar no lugar. Eu brinquei com a Mari aqui, antes de iniciar a atividade, nós temos que chegar no lugar. A localidade que vocês vão, existe algum trabalho também prévio de relacionamento? Tem sim. Os estudos de PAI-BM, eles têm essa particularidade de uma área de abrangência muito grande, então a gente não trabalha só no entorno do empreendimento, né? Então a gente trabalha com populações que elas não conhecem o empreendedor, que elas nunca ouviram falar desses estudos, né? Então a gente tem uma equipe com dedicação exclusiva para prospectar essas áreas de estudo, né, e buscar a anuência dos superficiários para a gente poder acessar e fazer as nossas amostragens de campo, né. Então essa equipe ela vai a campo, ela aborda, né, os proprietários e apresenta os objetivos do estudo, as metodologias, a frequência, os horários de amostragem, né, e estudo buscando uma permissão de acesso aos pontos que são da nossa amostragem. Perfeito. Então, essa linha de base então, que a Elaine falou, a gente pega os dados, recolhe eles e a gente deixa guardadinho para manter e atualiza de 5 em 5 anos, né? Você está falando para a gente ter uma base de informações. Ter um retrato atualizado. Um retrato atualizado. Perfeito, gente. Falando sobre um pouco mais da operação, quais são as diretrizes normativas que a gente pode pensar dentro desse aspecto? Nós temos termos de referência, né, que eles orientam como que a caracterização de linha de base pré-ruptura deve ser feita. Então, a gente tem lá as diretrizes para a fauna terrestre, fauna aquática, os serviços ecossistêmicos associados, os impactos ecotoxicológicos, né? Então, para a fauna terrestre, por exemplo, o TR ele orienta que sejam alocadas 3 unidades de amostragem de 500 hectares cada uma, tanto nas áreas afetadas quanto nas áreas de referência, né? Que são aquelas áreas que, conforme as meninas explicaram, elas têm uma similaridade com a área afetada. Perfeito. E dentro dessa diversidade de estudos, assim, é uma coisa bem particular o PAI-BM, né? Sim. O que difere, então, de um estudo convencional como o EIA? Ele difere muito dos estudos convencionais que a gente está acostumado a fazer, como monitoramento, EIA-RIMA, né? Porque ele tem vários TRs, né? E o de linha de base em específico, ele traz muitas análises, né? Que apesar de a gente falar que é o TR da fauna silvestre, mas ele traz análises, né, de solo, de água, de sedimento. E pegando como exemplo, né, só na parte de biodiversidade, que é o que a gente está acostumado a fazer em EIA, né, para o diagnóstico, só para a ictiofauna ele traz 3 estudos mais aprofundados de ictiofauna do que traz num estudo tradicional. Né? A gente tem que caracterizar o ictioplâncton, que são os ovos e larvas de peixe. A gente tem que fazer o estudo da biologia reprodutiva da ictiofauna que tem ali, o período que os peixes estão reproduzindo, o tipo de desova, caracterizar se é macho, se é fêmea, e a dieta, né, o que eles estão se alimentando. Então, tudo isso faz parte do retrato só da ictiofauna, dando como exemplo, né, na parte de biodiversidade. E tem muito mais coisa, né? Como eu falei que a gente coleta também, a Vanessa tinha falado, né, das coletas de sedimento, que é um volume muito grande, então a gente tem que fazer ensaios ecotoxicológicos no sedimento, no solo, né, no solo que a gente já fala, solo, sedimento, água, né, outras análises também para fazer, caracterizar a saúde da fauna silvestre e também do ecossistema. Então, para isso, o TR ele traz para a gente a necessidade de análises genotoxicológicas, de expressão de metalotioneína, de células germinativas, de bioacumulação, biomagnificação. Então, assim, são muitos estudos, né, diferentes do escopo tradicional que a gente precisa executar com o PAI-BM. Perfeito. Isso é um grande desafio, né, Dani? Isso é um grande desafio, né, em todos os sentidos, porque envolve muito planejamento.
E esse planejamento, ele vai desde a escolha da espécie que a gente vai trabalhar, né? Então, como eu falei dessas análises, qual que seria a espécie que vai responder melhor a uma análise dessa para a gente poder caracterizar? Até a logística, que é muito importante, né? Como a Vanessa já tinha falado, a gente precisa de uma estrutura para poder tirar esses tecidos, porque todas essas análises elas são feitas em tecidos específicos. Então, se a gente vai caracterizar a carga de contaminantes na fauna, tá? Qual que é o tecido que melhor responde isso? É o músculo. Então, como que a gente vai, né? De quais espécies que a gente vai tirar o músculo? Qual a quantidade de músculo? Né? Onde que a gente vai armazenar? Genotoxicidade, a gente tem que fazer amostra de sangue, né? Então, quais espécies que a gente vai conseguir, como tirar o sangue. E expressão de metalotioneína, a gente tira o fígado, né? Vai depender da espécie, mas assim, tudo isso envolve muito planejamento. Então não é simplesmente ir para o campo e trazer o dado de lá, como a gente consegue fazer para outros estudos simples, que às vezes tem estudos mais simples que você vai no campo, você, né, amostra visualmente a biodiversidade daquele grupo e traz. Esse não, esse tem que ter um planejamento, senão você volta para o escritório, né, volta para o laboratório, faltando informações que a gente precisa para fazer a linha de base. Essas coletas são feitas em estruturas específicas dentro da área? Normalmente, o que a SET faz? Ela monta pontos de apoio, né, que pode ser um local alugado, que ele vai ser todo preparado, vai ter a inspeção do SSO para ver se está dentro das normas de segurança para aquela equipe atuar ali. Então, aí a coleta é feita em campo e aí as espécies, né, os espécimes que vão ser amostrados, né, que vai retirar os tecidos, eles são levados para esse ambiente onde é retirada as amostras, porque lá a gente tem estrutura como freezer para manter congelado o que precisa ser congelado, tem um fixador para fixar outras amostras e algumas amostras que não dá tempo de chegar até essa estrutura, por exemplo, sangue de peixe, né, que a partir do momento que você tira o peixe da água, você tem poucos minutos para poder tirar o sangue dele. Então, esse tem que ser na beira do rio ali mesmo. A gente monta toda uma estrutura também, né, de segurança para a equipe e que a gente consiga fazer esse tipo de amostragem. Ô Dani, e você falou então do planejamento, que é essencial, dessa estrutura que a gente precisa ter, e aí eu acho que é importante a gente falar também da capacitação da equipe, né? Porque são estudos muito específicos e complexos, né? Como eu estou falando aqui desde da primeira fala, né? Não são tradicionais, então assim, a gente precisa de um profissional com um perfil, uma capacitação, né, de um nível que normalmente a gente não trabalhava com ele antes, né? Então a gente precisa fazer muitas parcerias, né, parceria com a academia, parcerias com laboratórios especializados e capacitar a nossa equipe, porque não adianta né, para uma amostra poder ser bem analisada no laboratório e trazer a resposta que a gente precisa, a coleta tem que ser bem feita, né? Como eu dei o exemplo do sangue do peixe. Então não adianta ter uma equipe que vai em campo e coleta o peixe se ele não conseguir fazer aquela amostragem de sangue, hora que a lâmina chegar no laboratório, aquilo ali não vai ter informação que a gente precisa para fazer a linha de base de genotoxicidade, no exemplo, né? E isso para todas as outras, igual para carga de contaminantes. O laboratório conveniado, a gente primeiro tem que consultar, tem que saber como que é feita a análise, e qual que é a massa que a gente precisa mandar, porque dependendo do número de parâmetros que a gente for analisar, você tem que mandar pelo menos 5 gramas de massa, né? E dependendo da espécie, dependendo do grupo, você não vai conseguir mostrar isso. Então, assim, tem que estar tudo muito alinhadinho, porque é para a equipe não perder o tempo de ir em campo, né? De sacrificar alguns espécimes e a gente não conseguir ter o resultado que a gente precisa. Então, assim, além do profissional estar apto a executar a atividade, tem a sua capacidade técnica, ele tem que estar preparado também dentro da SET, né? Isso, que não é uma atividade corriqueira do dia a dia. E precisa de um tempo também para ele se adequar também, né? Sim. Então, isso é importante. A gente tem feito, né, capacitações frequentes, de acordo com a região, com a equipe, né? Entra uma pessoa nova na equipe, ela é capacitada para poder desenvolver. Às vezes vai um que tem menos experiência com o outro que tem mais experiência para começar a desenvolver nesse tipo de coleta de amostras, né? Que é o diferente aí do PAI-BM também. Perfeito. Dentro dessa operação, Dani, assim,
tem que ter profissionais capacitados. Só que a gente precisa ter uma qualificação interna também, né? Exatamente, né? São estudos muito específicos, né? Como a gente já vem falando, que não são estudos que tradicionalmente a gente faz. Então, para isso, a SET tem investido muito na capacitação da equipe interna, né? Porque alguns tipos de estudo, eles são executados na academia, são executados por laboratórios específicos, mas a coleta desses tecidos, a coleta desses dados que vão para o laboratório são feitos pela equipe interna, né? Então, a SET está direto capacitando para cada tipo de estudo, né? Como eu já citei, o estudo de genotoxicidade. A gente estuda esfregar sanguíneo, então a gente precisa de amostra de sangue das espécies. Então imagina, não é uma tarefa cotidiana de você tirar sangue de um sapo, de um peixe, né, da fauna de modo geral. Então a equipe está sendo treinada para poder chegar no campo e fazer da maneira que pede o protocolo, para poder levar esse dado para o laboratório. Porque, como eu já falei, né, numa fala anterior, não é simplesmente ali trazer o dado, tem que trazer o dado de qualidade, para ele poder trazer as respostas que a gente precisa, para poder ser analisado e poder desenhar essa linha de base, que é o que a gente está esperando. Né? Como um outro exemplo também, que a gente precisa estar muito alinhado com os laboratórios que a gente trabalha, para uma análise de contaminantes no músculo. A gente precisa saber qual a quantidade de músculo que a gente precisa mandar, porque dependendo da quantidade de contaminantes, precisa de uma massa mínima. Então, por exemplo, para tal contaminante, a gente precisa de 5 gramas. Então, se a equipe que está ali no campo, ela não souber tirar, filetar aquele músculo corretamente para poder mandar para o laboratório, então aquela informação ela não vai voltar para a gente. Então, tudo isso a gente tem feito, a nossa equipe está capacitada para poder extrair essas amostras para a gente fazer a linha de base. Muito interessante. E essa qualidade, essa minúcia na qualidade técnica, assim, ela é importantíssima dentro dessa linha de base, dessa operação, assim, né? Esse é um diferencial, né? Sim, porque essa minúcia, ela faz com que a gente atenda os termos de referência, né? E o termo de referência, a partir dessas análises mais específicas que a gente está falando, ele quer caracterizar a saúde do ecossistema e a saúde da fauna que está nesse ecossistema. Por quê? Qual que é o objetivo final? É que no caso de uma ruptura, a gente possa comparar com o que tinha antes. E não necessariamente o ambiente antes de uma ruptura, ele é um ambiente sem impacto, porque na natureza a gente tem diversas fontes de contaminação. A gente tem atividades que estão sendo desenvolvidas ali pelo homem que podem impactar de alguma maneira. Então a gente está desenhando isso, A gente está falando, olha, as espécies que vivem ali, o solo daquele local, ele tem tais características que a gente faz as análises, de bioensaios, da água, do sedimento, para no caso de uma ruptura a gente sabe como é que estava antes para a gente poder recuperar, para o empreendedor recuperar e para a situação que tinha antes. Ô Dani, aproveitando, você está falando aí dessa robustez das avaliações, e aí ainda nessa temática aí de estudo de biodiversidade, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais um tema que a execução é muito desafiadora, que é os estudos de ictioplâncton, que são os ovos e as larvas de peixe que você comentou. Acho que como especialista em ictiofauna, fala um pouquinho pra gente aí sobre esse tema tão específico. Isso é um tema que é muito específico, que traz um TR, traz instruções do TR que a gente precisa seguir muito, muito direitinho ali, muito ao pé da letra para a gente poder trazer as informações. Então é um estudo que, principalmente em ambientes onde a gente tem espécie com interesse para conservação, espécies reofílicas, que são aquelas espécies que precisam nadar contra a correnteza para desovar, para poder se reproduzir. Então esses estudos eles conseguem caracterizar os locais de desova, o pico de desova, quando que aquela espécie está realmente reproduzindo e se ela está realmente reproduzindo, porque pode ter um ambiente que devido às características a espécie não consegue se reproduzir ali mais. E como é que a gente fica sabendo disso? Fazendo esse estudo de ovos e larvas.
Então, é um estudo que a linha de base do PAIBM, ela exige da gente que seja executado, né? E ela traz todas essas informações que são cruciais para a gente entender da biologia da ictiofauna que habita esses rios, que vão ser os primeiros a ser impactados no caso de uma ruptura. Ô Dani, eu acho que essa fala sua, ela demonstra assim, o tanto que é importante que a equipe esteja integrada, né? Para que a gente traga os dados, a gente cruze esses dados e elabore um documento como um todo, né? Exatamente, Vanessa. Então, assim, a integração entre os meios, ela é muito importante. Como a gente falou desde o início, né, que a gente tem estudos que são para caracterizar o ecossistema, né? Então, a gente precisa, como o Léo trouxe também no início, a seção, né, o PAIBM, ele é composto de várias seções e essas seções, elas também conversam, os meios dentro dela. Então, a gente tem um meio físico que ele vai trazer informações físico-químicas da água, do sedimento, do solo, que precisam estar relacionados com os dados de fauna, com os dados de saúde, com os dados de flora. Então, precisa de um contato muito direto entre os meios dentro da SET, entre a liderança, para que a gente construa esse quebra-cabeça que é bem complexo, né, para poder, o que você lembrou, atender os prazos. Né, porque o cliente precisa, né, que a gente entregue essa linha de base dentro do prazo que ele precisa para poder, né, ou ter aquele estudo ou protocolar no órgão ambiental. Estamos chegando ao fim e queria agradecer vocês por essa qualidade de informações, tá, gente? Foi sensacional saber cada detalhezinho e cada complexidade dessa operação. E uma pergunta, assim, que não adianta nada a gente criar todo esse contexto e temos que falar, né, Elaine? A SET está conseguindo atender os prazos, a operação toda, a expectativa dos nossos clientes em cima disso? Sim, Léo, tem sido, né, a execução desses estudos tem sido um processo desafiador, né, mas a SET, né, é o que a gente viu aí ao longo do nosso bate-papo mesmo, os TRs, né, de Minas, eles são muito extensos, detalhados, né? Mas a SET, ela tem se mostrado, né, desde sempre muito preparada tecnicamente. A gente viu a importância do treinamento, de investir nessa capacitação, que é o que a SET investe. Então, a SET tem se mostrado muito preparada tecnicamente e a gente tem conseguido entregar, né? A gente tem conseguido máxima aderência aí a cada requisito e entregar estudos de alta excelência. Então, apesar, né, dessa série de desafios que a gente trouxe, a gente tem conseguido atender a complexidade dos TRs, da resolução conjunta, de todas essas normativas associadas, a gente tem conseguido aí atender com êxito. Então, nós entendemos que todo esse conhecimento, essas informações que são geradas aí na linha de base, elas nos dão elementos suficientes para a gente avançar, né? Para a gente avançar para a etapa subsequente, que é a avaliação de impacto ambiental, né? Num cenário de rompimento de barragem. Então, todo esse conhecimento, né, dos diagnósticos de fauna, que é o enfoque nosso hoje do tema de hoje, então todo esse conhecimento, ele nos dá, né, diretriz, nos dá elementos para a gente não só atuar na mensuração do dano, né, mas também na quantificação econômica, na quantificação biológica e socioambiental do dano num cenário de ruptura de barragem. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do contexto da fauna dentro da seção 3 do PAIBM. Até o próximo episódio.